Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos à segunda aula de Anélida. E nessa aula eu vou falar para vocês sobre os clitelados. Então eu vou começar com o oligoqueta, que são as minhocas. Depois, na sequência, falaremos dos iridínia, que são as sanguessugas. E para finalizar a Anélida, eu vou falar um pouco da filogenia do grupo, as teorias, a teoria mais recente e também aquelas em que se acreditava antes. Vocês vão ver que houve grande mudança ao longo do tempo na nossa concepção sobre as relações internas em Anélida e também nas relações de Anélida com outros grupos. E, conforme vocês já sabem, mas nunca é demais dizer, qualquer dúvida deve ser encaminhada ou para os monitores, ou então para o Grupo de Invertebrados 2021 do Facebook, ou no meu e-mail, nogueira.ib.usp.br. Eu escolhi para ilustrar a capa da aula de hoje uma GIF que eu fiz a partir do meu minhocário, e eu já convido vocês a assistirem também o vídeo de minhocário que eu fiz aqui em casa. Isso é interessante, eu acho que é bastante importante, porque apesar disso, obviamente, não ser cobrado em prova nem nada disso, são informações que podem ajudar vocês, podem ser úteis, para que vocês aprendam a reaproveitar melhor os restos de alimentos da casa de vocês e também fornecer um composto de qualidade para as plantas e poder, de alguma maneira, então, aproveitar ainda mais os alimentos que vocês consomem. Vamos começar a aula, então, falando sobre os clitelados e, dentro de clitelados, falaremos dos oligoqueta, ou minhocas. Nem todos os oligoquetas são minhocas, mas as minhocas, indiscutivelmente, são os oligoquetas mais familiares para vocês. E também são a grande maioria dos animais desse grupo. Grande parte das informações que vocês vão ter nessa aula é repetição do que vocês viram ontem, mas um pouco mais aprofundado, um pouco mais detalhado, mas algumas coisas também serão novas, eu acredito. Com relação à morfologia externa desses animais, as minhocas e os oligoquetas, em geral, são animais extremamente simples. Vocês veem que a região anterior, nós não devemos falar realmente de uma cabeça, porque não há uma cabeça, na medida em que não há olhos, não há antenas, não há aqueles tentáculos, não há nada daquela região. As estruturas da parte anterior de oligoquetas são meramente um prostômio e um peristômio extremamente reduzidos. O prostômio é quase que um capacete, uma coisinha na ponta do animal, e menorzinho, bem menor, realmente até lembra um capacete. O peristômio é ligeiramente mais largo, vocês veem aqui, a boca fica entre os dois, entre prostômio e peristômio. E aí, em seguida, nós vamos ter um tronco bastante uniforme e, no final, nós temos um pigídeo. Então, esse tronco ele é bastante uniforme, eu disse, porque ele não apresenta parapódios, é típico de clitelados, né? Então, ele não apresenta parapódios e as cerdas parecem emergir diretamente da superfície do corpo. Por não haver parapódios, não vai haver também cilos dorsais, cilos ventrais, não vai haver brânquias associadas a parapódios, embora brânquias possam estar presentes em alguns oligoquetas aquáticos, não é tão raro não. Mas, de maneira geral, ele é um tronco muito simples, onde vocês só veem os anéis, e aí vocês têm algumas estruturas que é possível identificar mesmo assim. Então, por exemplo, no tronco vai haver entre os segmentos, sempre nos septos, entre os segmentos, vai haver os chamados poros dorsais. O que são esses poros? Bem, os poros dorsais eles estão, portanto, localizados na linha mediana e dorsal. Como é que eu reconheço a linha mediana e dorsal? Bem, em primeiro lugar, é o meio. Em segundo lugar, na linha mediana e dorsal também tem o vaso sanguíneo dorsal, que é escuro, dá para ver bem por transparência através do tegumento. Além disso, o vaso dorsal ele pulsa, ele é contrátil, então é bem fácil reconhecer onde é essa linha mediana dorsal. E se vocês olharem então na linha mediana dorsal, e essa é uma das atividades que seria pedida em aula prática, está até no protocolo, vocês podem ver lá,
Mas se vocês olharem na lupa, nessa linha mediana dorsal, e se vocês derem uma ligeira esticada no animal, claro, não vai arrebentar, né? Mas vocês dando uma ligeira esticada no animal, você consegue ver a linha mediana dorsal, um poro exatamente no septo entre cada segmento. Esses poros dorsais servem para exudar fluido celômico. Esse fluido celômico ele vai ser utilizado tanto para lubrificar a parede do corpo do animal, porque esses animais, vocês sabem, fazem respiração cutânea, e ao fazerem isso, ou para fazerem isso, eles necessitam ter sempre o tegumento bastante umedecido, bastante lubrificado, porque o oxigênio só vai passar por difusão se eles for dissolvido. Então, se for um tegumento muito seco, não tem como fazer respiração cutânea. Todos os animais que fazem respiração cutânea devem ter a superfície do corpo, o tegumento, bastante umedecido. Bem, então esses poros dorsais servem para manter a lubrificação no corpo da minhoca e, além disso, também algumas minhocas se especializaram para utilizá-lo com função de defesa. Ué, como assim? Da seguinte maneira, se a minhoca se sentir ameaçada por algum possível predador ou qualquer coisa que seja, ela contrai simultaneamente e violentamente ambas as musculaturas de cada metâmero ali ao redor do poro dorsal. Então, contrai tanto a circular quanto a longitudinal, contrai tudo. E ao contrair tudo, o fluido celômico ele é esguichado por esse poro dorsal. E aí, ela pode ter até alguma efetividade nisso e assustar um eventual predador. Para vocês verem, tem registros de minhocas gigantes, tipo minhoca gigante australiana, talvez o minhocossul brasileiro, não sei se chega tanto, mas também a minhoca havaiana. Elas conseguem esguichar esse fluido celômico até cerca de 30 centímetros de distância do corpo delas. Então, é um baita de um jato. Isso pode realmente assustar um eventual predador. Além disso, apesar das minhocas não terem, até hoje, pelo menos que eu saiba, nenhuma aplicação farmacológica, esse fluido celômico está sendo pesquisado porque foi constatado que as galerias de minhoca, apesar de serem revestidas de muco, então elas terem toda uma capa orgânica ali por dentro, elas não são colonizadas por bactérias. Ou se são, é muito fracamente. Então, não havendo essa colonização por bactérias, realmente é muito estranho, porque se tem um muco, deveria haver. E a justificativa, ou a explicação que se dá é que talvez o fluido celômico das minhocas, que é exudado pelos poros dorsais, ele tenha alguma propriedade antibiótica. E isso previna os tubos de serem colonizados por bactérias. Bem, então, além dos poros dorsais, ao longo do tronco vocês vão poder ver cerdas também. Vocês veem aqui nessa representada, vocês veem esses pontinhos aqui no equador, na linha mediana de cada metâmero, seriam cerdas. Na verdade, na maioria dos oligoquetas, o que você tem é dois feixes dorsolaterais, que aqui no caso dessa estão mais para dorsais, mas na maioria eles são mais em direção à lateral. Então, dois feixes dorsolaterais e dois feixes ventrolaterais. Esses feixes, eles correspondem às posições de notopódio e neuropódio de poliquetas. Então, os pódios não estão presentes, mas as cerdas sim. E essas cerdas, vocês veem que são cerdas bem simples, geralmente são cerdas em forma de gancho, que não tem muitas ornamentações, são ganchos simplesmente que o animal usa para se ancorar, para se espetar na superfície da galeria ou na lateral da galeria, à medida que ele vai se locomovendo. Então, essas cerdas vão dando atração. Também estão presentes no tronco os gonóporos. E esses gonóporos, eles vão ser masculinos e femininos. Pode haver 1 a 2 poros masculinos e 1 a 2 poros femininos, dependendo da minhoca. E, aliás, eu digo para vocês que entre os principais caracteres para a taxonomia de oligoquetas, nós temos a localização, ou seja, o segmento, onde estão poro masculino, poro feminino, número de poros masculino e feminino,
Além disso, localização também das espermatecas, número de espermatecas, próstata. Então, toda a anatomia do sistema reprodutor, que só é visível muitas vezes com dissecção do animal, ela é crucial para a taxonomia de oligoquetas. Bem, então vai haver poros masculino e feminino ou plural, dependendo do número, bem como de espermatecas. E aí lembro para vocês que espermatecas são órgãos do aparelho reprodutor feminino, não masculino, e que servem única e exclusivamente para armazenar espermatozoides do parceiro. Não há nenhuma maturação dos espermatozoides aí. E são espermatozoides do parceiro, não do próprio animal, apesar de eles serem hermafroditas. Os espermatozoides do próprio animal maturam nas vesículas seminais, não nas espermatecas. As espermatecas, elas servem apenas e tão somente para armazenar os espermatozoides recebidos numa cópula, espermatozoides do parceiro, e esses espermatozoides eles ficam ali até que o próprio animal produza os óvulos e produza também um casulo onde ocorrerá a fecundação. Com relação à posição dos gonóporos, o gonóporo masculino ele não tem nenhuma restrição, ele pode ser em qualquer região do corpo do animal. Já, claro, não na parte posterior, ele sempre é mais anterior, mas ele não tem nenhuma especificação com relação ao clitelo, de ser no clitelo anterior ou posterior. Pode ser em qualquer lugar. Geralmente ele é posterior, ligeiramente posterior ao clitelo. Os poros femininos e as aberturas das espermatecas, em contrapartida, devem obrigatoriamente ser ou no clitelo ou anteriores a ele. Por que isso? Vamos falar mais na reprodução, mas eu já dou um spoiler para vocês que quando ocorre a reprodução das minhocas, a região do clitelo, então, que é essa região aqui, uma cintura glandular mais especializada ou mais espessada, próxima à região anterior, mas não na região anterior. Então, vocês têm aqui o clitelo e a região anterior está aqui, com o prostome bem curtinho, vocês podem até vê-lo aqui. Essa outra, o clitelo está aqui e a cabeça, entre aspas, né? Eu acredito que tivesse para cá, a foto não pegou. Essa outra aqui, essa eu acredito que seja a região do clitelo, a resolução da foto não permite ver bem, e a região anterior estaria por aqui. Então o clitelo sempre é mais próximo à região anterior. E depois da cópula, o clitelo começa a produzir por fora dele uma capa, que seria um casulo, e quando esse casulo está completo, quando essa capa está formada, porque também é depositada albumina ali para alimentar os embriões, quando essa capa está formada, o animal começa a se deslocar para trás, de maneira que o casulo vai ficando cada vez mais anterior. Ao ficar mais anterior, ele vai passando por toda essa região até ser eliminado do corpo. Portanto, gametas masculinos e femininos têm que ser liberados dentro desse casulo nesse trânsito, daqui, da região do clitelo, até o animal sair. Por isso, espermatecas fornecem espermatozoides. Poro feminino fornece os óvulos do animal. E então vão ficar fechados dentro desse casulo espermatozoides do parceiro, óvulos do animal e mais a albumina liberada pelas células do clitelo. E isso vai ser, então, o fundamental para a formação dos zigotos e nutrição deles até poder haver a eclosão dos jovens. Então, o clitelo obrigatoriamente tem que ser próximo à região anterior e as aberturas de espermatecas e poros genitais femininos também têm que ser anteriores ao clitelo ou no próprio clitelo. Já o poro masculino, tanto faz, realmente não tem muita importância. Além disso, também vai haver papilas e cerdas genitais. Isso depende muito da espécie, tanto a localização quanto a presença dessas estruturas. Nesse animal que está aqui representado no esquema, vocês veem que há cerdas genitais. O que são essas cerdas genitais? São cerdas modificadas que não servem para dar tração na locomoção, mas ao invés disso, elas servem para encaixar entre os parceiros. E ao haver esse encaixe,
eles ficam mais aderidos para a cópula, eles grudam melhor entre si para a cópula. Eles também vão ser mantidos unidos por um muco que é secretado pelo clitelo. Mas, além disso, pode haver essas cerdas genitais. Além das cerdas genitais, também pode haver papilas genitais, que no caso da minhoca que nós íamos estudar em aula prática, que seria dissecada, essas papilas estão logo após o clitelo, na região da próstata, ou correspondendo à próstata, como vocês vão ver depois. Mas essas papilas genitais, elas servem exatamente para a liberação dos produtos da próstata, além de liberarem, que na verdade é o sêmen, né, para nutrir os espermatozoides, enquanto não ocorre a fecundação, e além disso, as papilas também liberam substâncias para manter os animais mais unidos durante a cópula. E terminando então o tronco, ao final do tronco vai estar presente o pigídeo. Lembro para vocês que somente são segmentos verdadeiros daqueles que estão no tronco, ou seja, prostômio, peristômio e pigídeo não são segmentos verdadeiros. Por quê? Se vocês lembrarem da aula de ontem, porque eles derivam de outras regiões da larva trocófora que não a zona de crescimento. Essa zona de crescimento fica na parte de baixo da trocófora, logo acima daquela banda ciliar, o telotrópio, e ela vai ser responsável pela produção de câmaras celômicas de novos segmentos, sempre crescimento teloblástico, a partir da região posterior do animal. Parede do corpo, nós já vimos grande parte ontem. Ela vai ser basicamente uma epiderme que secreta por fora dela uma camada de quitina, que vai ser uma cutícula. Aí tem musculatura circular, musculatura longitudinal e o peritônio parietal. Então, vendo aqui aquela lâmina que seria vista na aula prática, mas foi incluída na aula de ontem e de hoje, vocês têm aqui a parede do corpo. No aumento maior, essa é a epiderme, são as células epidérmicas. Vocês podem ver que são células bastante glandulares. Você consegue ver alguns vacúolos aqui dentro. Além disso, vai haver a cutícula, então, essa cutícula que corou aqui em azul, então você consegue distingui-la melhor. Abaixo vai haver a musculatura circular, vocês têm aqui, e depois os pacotes de musculatura longitudinal que estariam aqui. E finalizando, o peritônio, não é possível vê-lo muito bem, mas vocês conseguem acompanhar uma linha aqui, que é esse epitélio de origem mesodérmica, portanto, o mesotélio, que reveste essa ampla cavidade celômica. Esse é o peritônio parietal. Do outro lado do corpo, revestindo o tubo digestivo e também segurando o vaso dorsal, vaso ventral, cordão nervoso e vaso subneural, aí vai haver o peritônio visceral, que no caso dos outros órgãos, peritônio visceral a gente usa principalmente para o intestino. No caso do peritônio que segura os vasos e o cordão nervoso, aí a gente fala mais em mesentérios, porque não há tanta especialização, apesar de que no vaso dorsal há especialização, como vocês viram ontem, mas não nos outros. Também são típicos de oligoquetas e, aliás, de anerídeos em geral, a presença de sacos cetígeros. Os sacos cetígeros são homólogos em poliquetas e em oligoquetas. Apenas os parapódios não estão presentes, mas os sacos cetígeros estão. Eles vão conter quetoblastos, que são as células responsáveis pela produção das cerdas. Então, eles vão secretando a quitina e vão organizando para formar essas cerdas. Os sacos cetígeros em oligoqueta, como eu disse antes, eles são em número de 4, 2 dorsolaterais e 2 ventrolaterais. Então, eles basicamente estão na mesma posição de noto e neuropódios de poliquetas. A posição é a mesma, talvez um pouco mais deslocado para cima ou em direção à linha mediana, não tão laterais, mas de qualquer maneira é uma variação muito pequena. Os sacos cetígeros, nessa lâmina mais geral, eles estariam localizados. Um seria aqui, outro seria aqui, outro aqui e o outro aqui. Aí você pergunta, como é que você sabe?
Eu falo, olha, eu reconheço por causa das reentrâncias na musculatura longitudinal. Aí você fala, mas o reentrância está cheio, não é só essas, tem mais um monte de reentrâncias aí. Como é que sabe que são essas, propriamente? E eu falo para vocês, eu sei, porque eu conheço, porque eu sei a posição, é mais ou menos aí. Além disso, consigo ver alguns resquícios desses sacos cetígeros aqui. Mas, basicamente, vocês têm razão. Realmente, a reentrância está cheio. Se não houver alguma coisa de um saco cetígero ou de uma cerda presente no corte, dificilmente você vai conseguir, ou você vai poder afirmar com segurança absoluta a localização dos sacos cetígeros. Mas, de qualquer maneira, são 4, 2 dorsolaterais e 2 ventrolaterais. Além disso, também vai haver as chamadas comissuras sanguíneas. Opa! Essas comissuras sanguíneas, elas vão ser vasos capilares que vão para a superfície da pele para realizar as trocas gasosas. Lembra? Vaso dorsal leva o sangue em direção anterior e é pulsátil. Vaso ventral leva o sangue em direção posterior. A cada segmento do corpo sai uma rede de capilares do vaso dorsal, abraça o intestino, absorve nutrientes, nutre as células intestinais e chega ao vaso ventral. E do vaso ventral sai outra rede de capilares que vai para a parede do corpo, ramifica-se, capilariza-se, formando essas comissuras sanguíneas que vocês veem aqui, ó. Então vocês veem esses vasos corados aqui em laranja ou em vermelho, e aí, fazendo as trocas gasosas, levam um sangue de altíssimo teor de oxigênio e altíssima pressão, porque esse vaso é contrátil, até o vaso dorsal, que o leva em direção à cabeça. Então essas comissuras sanguíneas, elas são geralmente bastante difíceis de ver nas lâminas. Vocês conseguem ver aqui, claro, o aumento está muito pequeno, mas vocês conseguem ver alguns pontinhos vermelhos aqui, que devem corresponder às comissuras sanguíneas. Mas realmente nas lâminas raramente se vê bem como nessa que está aqui. É por isso que aproveito e fotografo isso de maneira que todos venham a vê-las. Aqui também ó, são comissuras sanguíneas. Aqui é uma cerda, que esse corte também foi muito feliz, que ele pegou a cerda inteira. Então vejam, para pegar a cerda inteira que eu falo para fora do corpo. A parte para dentro do corpo não pegou nada. Aí você pode pensar, mas não tem? Claro que tem. A cerda não brota da epiderme, ela está mais para dentro ali, que é inclusive aonde se insere essa musculatura aqui, que é a musculatura do saco cetígero, que é o que vai mover essa cerda para um lado e para o outro. Mas de qualquer maneira, é muito raro você pegar isso. Mesmo só essa ponta aqui bem preservada, isso é muito raro. Normalmente você só pega pedacinho, fragmento de cerdas. Com relação à alimentação, as minhocas comem terra, todo mundo sabe disso. E o processo de alimentação delas é um processo bastante simples. As minhocas, elas comem enquanto elas andam, ou enquanto elas cavam, se preferirem. Porque elas estão dentro do sedimento, elas estão naquelas galerias, e elas vão simplesmente abrindo caminho no substrato através da alimentação. Elas vão comendo o caminho à frente delas. Como é que elas fazem? Elas evertem constantemente, ou protraem, se preferir, protraem constantemente a faringe, e essa faringe tem uma grande quantidade de células sensoriais que vão indicar para a minhoca a qualidade dessa terra, ou seja, o teor de matéria orgânica e a qualidade dessa matéria orgânica. Se é muito ácido, que as minhocas, por exemplo, não gostam de solo muito ácido, ou se tem algum outro tipo de substância que possa ser tóxico, ou, do contrário, alguma coisa que elas possam gostar muito, que possa interessá-las bastante. Então elas detectam a presença disso enquanto vão caminhando, abrindo as galerias dentro do substrato. Então a minhoca vai indo, ela everte constantemente, ou protrai. Eu falo everte, mas tem uma diferença, né? Everte é quando você vira para fora, e protrair é quando você só protrai. No caso da minhoca é protração, eu estou falando errado, me perdoem, mas é costume, eu nem reparo. Então as minhocas protraem constantemente a faringe, elas vão
o tempo inteiro. Com isso, os grãos de terra grudam na faringe e ela ingere. Claro, tem muco também para poder grudar mais terra. E ela ingere isso. Ao ingerir, as células sensoriais elas são estimuladas de maneira a perceber a qualidade dessa terra, se tem matéria orgânica, se não tem, tudo que eu falei agora. E ela vai ingerindo, então, essa terra. Como eu falei para vocês ontem, em anelídeos, assim como em grande parte dos invertebrados, o intestino é dividido em 3 regiões, das quais a primeira e a última são ambas de origem ectodérmica, então são invaginações, o estomodeu na boca, o proctodeu no ânus, e a região mediana é a única que é verdadeiramente endodérmica. Então nós temos o intestino anterior, que é aquele encarregado de tomar o alimento, então que vai ter faringe, vai ter um esôfago, frequentemente com especializações. Depois nós temos o intestino, onde ocorre a digestão química, e finalmente a parte posterior, né, reto e ânus, o intestino posterior, que serve apenas para a elaboração das fezes. Intestinos anterior e posterior são revestidos por cutícula, já que são ectodérmicos. E a cutícula, principalmente na parte anterior, pode apresentar especializações para triturar o alimento. Então esses animais, vejam aqui, o intestino anterior ele vai ser responsável pela tomada do alimento. Como eu falei, vai ser a faringe invertida, ela vai engolir e detectar a qualidade do alimento. Em seguida, a faringe vai haver um esôfago que pode apresentar especializações e estas são na forma de papo ou moela. Muitas vezes ambos estão presentes. Na minhoca que vocês iam dissecar em aula, que aqui vocês têm a amostra de uma dissecção, nessa minhoca que vocês dissecariam em aula, não há papo, mas o que vai haver é uma moela que vai estar aqui, e que vocês veem, só de olhar já vem ter um aspecto bastante muscular. Essa moela ela vai ter dentro dela uma série de dentes que formam mais ou menos umas cristas, e ela fica triturando, então, o alimento, isso associado à musculatura da própria moela e também da parede do corpo que está ali em volta. Vejam que a moela ocupa mais de um segmento, também o tamanho da moela é outra característica taxonômica, e a posição também, em que segmentos fica. Mas ela ocupa mais de um segmento, só que aqui você não está vendo septo. Por quê? Porque exatamente para que possa ocorrer esse modo de trituração de uma maneira mais simples, mais livre, foram perdidos os septos nessa região. Bem, em seguida, a moela, que no nosso haveria essa moela para trituração. Papo não está presente, mas quando está presente um papo, nas formas que tem um papo, ele vai servir para armazenar o alimento, apenas armazenar, não ocorre nada ali, nenhum tipo de digestão. Se houver muito alimento em trânsito no tubo digestivo, então a parte dele fica reservada ali, esperando haver a digestão do primeiro material para depois ela poder dar sequência ao processo. O esôfago vai apresentar também, em muitas espécies, as chamadas glândulas calcígeras. Essas glândulas calcígeras, ninguém sabe ao certo assim, a função delas, embora sabe qual é o modo de atuação, mas o porquê disso é que ainda não é completamente compreendido. Vejam, as glândulas calcígeras elas vão combinar o cálcio, que vem com a alimentação, com o gás carbônico, produzido pela respiração celular e que está presente no sangue. Elas combinam os dois, produzem carbonato de cálcio, CaCO3, né, CaCO3, que vai ser eliminado na luz do tubo digestivo e vai caminhar ao longo do intestino sem ser reabsorvido e vai ser eliminado nas fezes. Então, é basicamente um mecanismo para a produção de carbonato de cálcio que será eliminado nas fezes. O que não é bem compreendido, ou totalmente compreendido, é o porquê disso. Há duas teorias. A primeira teoria diz que o cálcio, em altas concentrações, ele é bastante tóxico. Se ele é bastante tóxico, a minhoca deve se livrar do excesso de cálcio ingerido.
E para fazê-lo, ela combina o cálcio da alimentação com o gás carbônico que está no sangue, produz carbonato de cálcio que é eliminado, pá. Tudo bem. Essa teoria, ela tem lógica, realmente o excesso de cálcio é prejudicial, é nocivo, entretanto ela não explica por que não há uma comunidade desenvolvida de minhocas em nenhum lugar que tenha solos pobres em cálcio. Ora, se o cálcio é problema, onde não há cálcio seria uma maravilha para as minhocas. Né? Por quê? Porque não vai ter nada que seja tóxico. Mas essa teoria realmente não explica isso, porque o fato é que solo sem cálcio não tem minhocas, ou comunidade extremamente pobre. Então, a segunda teoria, ela fala que o problema é outro. O problema não é o cálcio, o problema é o gás carbônico. Por quê? Porque as minhocas vivem em galerias no solo, enterradas no sedimento, onde, obviamente, não há uma ventilação adequada. Claro, o oxigênio, ou o ar, acaba penetrando por essas galerias abertas pela própria minhoca. Então, as galerias das minhocas, elas promovem uma aeração muito maior no solo. Mas, mesmo assim, ela ainda não é adequada. Por quê? Porque no solo não vivem só minhocas, vivem bactérias, vivem fungos, vivem protozoários, vive uma série de outros micro-organismos, inclusive animais, né? Você tem insetos, você tem artrópodes em geral, você tem nemáticos, você tem uma infinidade de organismos, toda uma comunidade aí. E a grande maioria faz respiração aeróbica e produz gás carbônico, de maneira que esse gás carbônico é eliminado no solo. Então, a quantidade de gás carbônico intersticial ela é bastante alta. Se ela é alta, muitas vezes ela pode ser até contrária ao gradiente de difusão para a minhoca poder eliminar o gás carbônico dela. Ou seja, tende a entrar gás carbônico na minhoca ao invés de sair, isso por difusão. Então, a minhoca, para isso, deve ingerir cálcio. Então, ela só pode viver em ambientes que têm um suprimento adequado de cálcio. Então, ela deve ingerir cálcio para combinar esse cálcio com o gás carbônico produzido por ela própria e que, por difusão, dificilmente conseguiria ser eliminado. Então, esse gás carbônico forma o carbonato de cálcio, junto com o cálcio da alimentação, e isso segue trânsito ao longo do tubo digestivo sem ser reabsorvido e é eliminado nas fezes.